Em um jogo onde o Palmeiras poderia afundar de vez o rival para a zona de rebaixamento e chegar perto do Botafogo e até dormir na liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras decepciona e após 3 anos sem perder para o Corinthians, ele perdeu na Neoquímica Arena por 2-0. Bom, o Palmeiras ele começou o jogo melhor que o Corinthians, não foi tão efetivo, não foi efetivo, mas estava com mais posse de bola, quase fazendo gol. Felipe Anderson perde um gol inacreditável, inaceitável de se perder. Rafael Veiga, mesma coisa. E aí o Corinthians acaba despertando para o jogo, acaba tendo alguns ataques com o Yuri Alberto, onde o Everton fez uma defesa, o lance estava impedido. E aí o Corinthians, numa falha de um corte do Caio Paulista, acaba fazendo o primeiro gol, que muda totalmente o resultado do jogo. Se falando de um Palmeiras de outras épocas, a gente poderia até falar que o 1-0 não mudaria em nada o resultado do jogo. Mas falando do Palmeiras de 2024, onde o Palmeiras teve pouquíssimas viradas esse ano, tomar um gol mudou sim o resultado do jogo e encaminhou o Corinthians para uma vitória onde o Everton praticamente dá um gol pro Corinthians, que é o segundo gol. Praticamente não, o Everton deu o gol, né? Então, talvez se o atacante do Corinthians fosse um atacante do Palmeiras, não teria feito gol nem com o goleiro dando. Mas como a gente tá falando de um jogador que entrou para fazer gol, que estava com vontade de fazer gol e que entrou para ganhar o jogo, o Everton deu um gol e o Yuri Alberto aproveitou e concluiu o segundo gol para o Corinthians, fechando assim o resultado, onde o Palmeiras perde na Neoquímica Arena. Bom, falando sobre o contexto geral, era um jogo muito importante para o campeonato, onde o Corinthians poderia não abrir tanta distância da Série B, da zona da degola, e o Palmeiras tinha até a possibilidade de dormir na liderança, esperando o resultado amanhã entre Botafogo e Vasco. O Palmeiras, em uma noite de parmeirada, conseguiu o feito de perder para um time que só tinha 6 vitórias no campeonato, com a de hoje 7. E tem gente que acha normal, porque o time estava jogando bem no começo do jogo. Jogar bem contra o Corinthians é obrigação. Mas agora, não é só questão de um alerta que se levantou. O Palmeiras já vinha, a torcida já vinha falando, eu já falei isso aqui em alguns vídeos anteriores, onde o Palmeiras ganhou do Juventude, mas tomou 3 gols do Juventude. Onde o Palmeiras não foi eficiente para ganhar do Bragantino, que todo mundo tá ganhando do Bragantino. O Palmeiras não ganha do Fortaleza em casa, empata com 2 gols que foram questionáveis, os pênaltis, se não teria perdido em casa pro Fortaleza. Então essa tragédia de perder para o Corinthians já era anunciada. A gente vê um Corinthians que foi eliminado na Sul-Americana semana passada, sim, mas é um Corinthians que vem melhorando, que vem se encaixando, que vem buscando. Então, naturalmente era a obrigação do Palmeiras ganhar hoje. É um elenco melhor que o do Corinthians, é um time que não tá brigando para cair, e é por isso que a torcida fica tão transtornada. Mas ficam alguns outros alertas. Felipe Anderson, que veio com status de estrela, que já era de se imaginar que uma pessoa que vem com status de estrela não viria tão fácil assim para o Palmeiras, tendo em vista a ineficiência da nossa diretoria de contratar. Então, um jogador que estivesse tão bem não teria vindo tão fácil para o Palmeiras. Mas o jogador palmeirense iludido, o torcedor palmeirense iludido, assim como eu, acreditou que estava comprando uma Ferrari, mas pegou um Fusca, sem um pneu. Felipe Anderson é um jogador a menos em campo hoje. E aí o Abel demora demais para mexer, o Abel tem sua insistência numa meritocracia absurda. Todas as bolas da direita também passaram pelo Marcos Rocha. Não dá mais para o Palmeiras ter o Marcos Rocha de lateral. Infelizmente, é um medalhão, é um jogador maduro, mas não dá. Richard Rios, a gente tá falando muito do Everton, né? Mas o Everton, ele salvou alguns gols. O Richard Rios, além de não fazer nada, ele deixa a bola passar, no que resulta no segundo gol. Então, extremamente questionável. Rafael Veiga também perdeu um gol muito feito no começo do jogo e não apareceu mais. E aí vem as modificações do Abel, mexeu errado, tirou o Estevão, que até agora ninguém entendeu pra que tirar o Estevão. O Estevão, ele começou o jogo bem, depois não estava tão bem, mas ele é um jogador que desequilibra. E jogando com o Dudu, poderia dar um desequilíbrio ainda maior. Então, não vejo motivo para tirar o Estevão, tirasse apenas o Felipe Anderson. Não entendo por que não coloca o Rômulo. E, enfim, Flaco muito abaixo, concordo até com a entrada do Rony, que não fez nada, mas também a bola não chegou muito para ele. E o Palmeiras foi um time extremamente apático, parece que o Palmeiras é o time que tá brigando para não cair, e o Corinthians é o time que tá brigando pela vice-liderança do campeonato. Então, o Palmeiras, ele decepciona, ele deixa a desejar, ele faz um jogo muito abaixo e a gente tem que lidar com um
treinador, né, que é um baita vitorioso na história do time, que tem que ser respeitado pelo que já fez, mas tem que ter humildade para reconhecer que o que está fazendo não tá bom. E faz um tempo que o Abel não tem essa capacidade de reconhecimento. O Abel caiu em 2022 nas duas Copas, ganhou o Brasileiro e apagou aquele momento. 2023 a mesma coisa e parece que 2024 está vindo para dar aquele chacoalhão. Caiu nas duas Copas e muito possivelmente não vai ganhar o Brasileiro. Então, seria o momento do senhor Abel sentar e admitir que não tá dando certo, que não tá sabendo montar elenco, que não tá legal, que não tá bom, que precisa contratar. Mas não, ele prefere querer ensinar jornalista, né, na sua coletiva. Qual o título que ele quer da matéria de amanhã? Querido Abel, por muito tempo, eu e boa parte da torcida te defendemos porque você era tido, falava mal da sua nacionalidade, falava mal da sua família, falava mal de várias coisas em você. O técnico que chegou aqui sem ter nenhum título foi extremamente questionado por isso. Então, querido Abel, você foi muito defendido pela torcida porque te criticavam e a gente entendia que não tinha motivo. Não venha querer ensinar jornalista a ser jornalista quando ele não está fazendo nada de errado. Quem está errado é você. Você não está apresentando um bom futebol. Você cobrou por meses. Ai, porque o calendário brasileiro é muito ruim, a gente precisa de uma folga. Quer mais folga? Aliás, amanhã é folga para os jogadores, provavelmente, né? Certamente amanhã é folga para os jogadores que não fizeram nada no campo hoje. Que o time do meu bairro teria feito mais. Teria se empenhado mais, teria tido mais vontade. O único jogador que entrou com vontade foi o Dudu. Que entrou sabendo o peso que é um clássico, sabendo o peso que é um derby e a importância desse jogo. Então, o Dudu foi o único jogador que entrou para mostrar um pouco de qualidade, ainda limitado, ainda fora de ritmo, mas fez mais que o Felipe Anderson, que veio com o status de craque da temporada. Então, senhor Abel, não venha ensinar jornalista a fazer jornalismo quando você sequer está conseguindo comandar seu time. Quando você sequer está conseguindo organizar a casinha. Quando você está totalmente fora da realidade. Não venha, Abel, querer dar pitaco em outra profissão a qual você não tem formação para ser. Não venha escolher título de matéria, porque se fosse para eu escolher um título de matéria seria: quando o Palmeiras vai criar vergonha na cara? Quando o Abel vai admitir que não tá bom, que tá errando? Admita, tenha humildade. Quando você chegou, você era muito bem quisto pela humildade que você transmitia, porque as pessoas gostavam do técnico que incluía todo mundo, o técnico que mexia com o psicológico. Hoje você destrói o psicológico. Você faz as pessoas terem medo de falar. O tempo inteiro falando na coletiva sobre a corrida. Folga pra quê, Abel? Quer mais folga? Vai reclamar do que agora? Que a torcida do lado de fora do estádio, porque não pode entrar, porque era jogo na casa do rival, não cantou? Vai reclamar da arbitragem, que não teve nenhuma falha? Que não teve nenhum lance questionável? Qual a reclamação de hoje? Porque a culpa nunca é sua, a culpa é terceirizada, sempre dos outros. Sempre. Nunca é você que escalou errado, nunca é você que mexeu errado, nunca é você que demorou pra mexer. Ah, mas o Abel, ele não faz gol pelo jogador, mas ele treina o jogador pra fazer. Se o Abel não faz gol pro jogador quando o Palmeiras perde, ele também não faz gol pro jogador quando o Palmeiras ganha. Que é muito idolatrado. Ai, mas ele tem 10 títulos e perdeu 18. Esse ano conseguiu perder tudo que disputou, só não perdeu o Paulista porque a gente estava no começo de temporada, porque o Santos não estava tão empenhado e porque a gente ainda tinha o Endrick e o Palmeiras era um pouquinho mais respeitado. E o Endrick chamava a responsabilidade. Acho o Estevão, sim, tem mais tática, acho que o Estevão se destaca mais, mas o Endrick, ele tinha um pouquinho mais o perfil de chamar a responsabilidade. O Estevão, ele desestabiliza o jogo, mas ele não chama tanta responsabilidade, e isso não é uma crítica. Eu acho que ele é um baita jogador e vai ser o melhor do mundo em breve. Mas são perfis de jogadores diferentes. Então, o nosso treinador ontem ele estava preocupado em assistir a corrida, e eu acho que de fato ele tem que ter o lazer dele, tem que assistir a corrida sim. Mas tenha humildade para reconhecer quando você erra. Tenha humildade para falar que não foi bem. Tenha humildade para reconhecer que você é o culpado pela derrota de hoje. E não mais ninguém. E não a manchete que o jornalista vai dar amanhã. E não a pergunta que o jornalista te faz. Ah, você assistiu o mesmo jogo que eu? Ele perguntou isso para uma jornalista, fez uma pergunta onde ela fala que o Palmeiras ele vinha jogando mal com as pausas e jogava melhor quando jogava de quarta e domingo. E ele perguntou se ela assistiu o mesmo jogo. Se o Abel assistiu o mesmo jogo que eu, ele vai ver que ele tomou um nó tático de um técnico extremamente limitado que é o Ramon.
de um técnico que com um jogador a mais contra o Flamengo não conseguiu ganhar, porque mexe muito mal também. E o Abel conseguiu tomar um nó tático desse técnico. Então, querido Abel, não vai ensinar quem já tem a sua profissão a fazer manchete. Vai sentar e melhorar o que tá ruim no Palmeiras, que não é de hoje. Tá sendo mascarado pelos títulos brasileiros. E esse ano não vai ser mascarado porque possivelmente não vamos ganhar brasileiro. Então faça uma reestruturação para 2025 se você for ficar. Reconheça que não tá bom. Reconheça o que tem que mudar e vá pra cima disso. Mas agora provavelmente a gente vai ter alguns dias aí de folga para os jogadores ir pra praia com as suas esposas e postar no Instagram. Enquanto a torcida vê o rival não indo pro rebaixamento e vê o título cada vez mais distante.